يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل. Os alunos programaram a gente falar aqui acerca de 10 dias de Dhul Hijjah, acerca da própria Hijjah. E eu estava pensando onde podíamos iniciar com a nossa conversa de quê? Deste Hajj. Mas o meu álimo ali, quando recitou alguns versículos, deu-me caminho. E o Sheikh também, que está ao meu lado, também deu-me caminho para iniciarmos acerca desta nossa conversa. Os 10 dias de Dhul Hijjah que estão aproximando são aqueles dias que Allah subhanahu wa ta'ala jura dizendo wal-fajr wa-layalin 'ashr wash-shaf'i wal-witr. Allah subhanahu wa ta'ala jura pela aurora wal-fajr wa-layalin 'ashr, e Allah subhanahu wa ta'ala jura através daquelas 10 noites. Quais são essas 10 noites? Essas são 10 noites do primeiro dia de Dhul Hijjah, o mês de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu certos tempos e nos deu para a gente aproveitar no máximo esses tempos. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos Ramadan, que são dias muito importantes, noite tanto como de dia, mas dentro de Ramadan existem os 10 últimos dias, também são melhor. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos Laylatul Qadr para fazermos o quê? Para a gente fazermos ibadah, aumentarmos o nosso budget, aumentarmos o nosso livro do registro. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos aquela sita min Shawwal. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esses 10 dias, os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, noite tanto como de dia, são dias que alguém, quando jejua, apanha muita recompensa, quando tira sadaqa, apanha muita recompensa, tudo é quando faz dhikri, Allah subhanahu wa ta'ala dá recompensa. Tudo isso para fazer o quê? É uma forma de preparação condigna com o nosso Senhor. É isso que a gente vinha fazer aqui no mundo. É uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala quer para nós o bem, para nos colocar o sítio onde o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ficará satisfeito. Quando falamos desses dias, falamos dia de Hajj, e o Sheikh ali iniciou a recitação com aquele versículo que diz وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Recorda, ó Muhammad, quando Ibrahima e o seu filho Ismaila levantaram o alicerce da casa. Qual é essa casa que está sendo referida? A primeira casa que Allah subhanahu wa ta'ala edificou para as pessoas por causa da ibada, que é Kaaba. Houve divergência no seio dos alimos quem construiu esta casa. Os primeiros disseram quem construiu é Ibrahima e o seu filho Ismaila. Argumentaram esse versículo que acabou de recitar o nosso estado ali, وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Recorda, ó Muhammad, quando Ibrahima e o seu filho Ismaila levantaram o alicerce da casa. E quando acabaram de construir aquela casa, levantaram as mãos pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala aceitar aquela obra, aceitar aquele trabalho que eles fizeram. É como nós, depois da gente rezar, acabar de rezar, cada um começa a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala várias coisas. Mas a primeira coisa que nós pedimos
Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala aceitar essa swala. Depois, alguém pode pedir aquilo que ele quiser. Porque as necessidades são diferentes. Depois de alguém pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para aceitar swala, alguém pode dizer: oh Allah, eu quero que aquele meu negócio desenvolva. Alguém pode dizer: oh Allah, eu quero ter não sei o que. Oh Allah, eu quero ter uma esposa boa. Não é? Há pessoas que não têm mulher, né? E há aqueles que querem aumentar, não é? Sim, então tudo é dua, tudo é aceito. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando acabou de construir aquela casa sagrada, levantou as mãos junto com o seu filho Ismaíla, dizendo: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا. Oh Allah, aceita de nós, aceita esta obra. Na verdade, quem ordenou para construir aquela casa é Allah subhanahu wa ta'ala. Foi ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós temos que ser humildes para com Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah pode negar isto, pode não dar a recompensa. É por isso eu estava a dizer de que toda ibada que nós fizemos, temos em conta de que Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar ou não vai aceitar. Primeiro ele vai reparar a intenção. Então, como nós somos fracos em vários vertentes, temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala aceitar. É por isso Ibrahim, ele foi dado ordem para construir a Kaaba, mas ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, quando acabamos de fazer salat, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala: Allah taqabbal salatana. Quando a gente jejua: oh Allah, taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Isso tem que ser assim. Você deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para Allah fazer o quê? Aceitar aquela obra. E ele pediu: Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Oh Allah, aceita de nós. Na verdade, tu consegues ver e você sabe de tudo. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Oh Allah, faça com que nós sejamos submissos nas tuas ordens. Wa min dhurriyyatina, e a nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos, serem o que? Serem muçulmanos. Muçulmano é o que? É submissão. Alguém submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Faça com que nós sejamos submissos das tuas ordens, seguirmos as tuas ordens. Wa min dhurriyyatina, e a nossa descendência, ummatan muslimatan laka, para que seja um povo que segue as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arina manasikana, e mostra-nos o caminho da adoração, mostra-nos ibada verídica. Ibrahim a pedir isso. E se ele está a pedir, está a nos ensinar para nós também pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, nós sabermos qual é a ibada verídica. Aqui no mundo há muita coisa que se faz, mesmo com os muçulmanos. Existem outras ibadas, não são ibadas verídicas de verdade. Ibada de verdade é aquilo quando você pergunta a um sheikh, por que você faz isto? Ele vai te dizer: porque Allah subhanahu wa ta'ala disse assim, assim, assim. Porque o profeta disse assim, assim, assim. Esse é que é a ibada verdadeira. Mas quando você perguntar, sheikh, por que você está a fazer isso? E alguém responder: nós encontramos os nossos pais, os nossos bisavós a fazer, é por isso nós também estamos a fazer. Esta ibada não é verídica, não é ibada de verdade. Ibada de verdade tem que tirar prova de que
Estou a fazer isso porque Allah diz assim, assim, assim. Estou a fazer isso porque o profeta Muhammad fez. Porque o profeta Muhammad orientou a fazer assim, assim. Ou ele fez. Ou o profeta viu pessoas a fazer e ele não proibiu. É por isso que Ibrahim pedia, dizendo: Rabbana wa arina manasikana, e mostra-nos o caminho da nossa adoração. Para ser mostrado o quê? Caminho da adoração, ibada verídica, porque tudo no Islã é ibada, tudo no Islã é o quê? É ibada. E tem que fazer o quê? Tem que imitarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, até beber água. O profeta bebia água, mas como é que bebia? Bebia 3 vezes, por exemplo. É dessa forma como o profeta bebia água. E também nós aproveitamos de beber. Estamos juntos? Beber água 3 vezes também é sunnah. Não é isso? Então, isso é que é ibada. Quem construiu a Kaaba? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Outros disseram não. Quem construiu a Kaaba é Adam, o primeiro homem. Argumentaram também alguns versículos. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. A primeira casa que Allah subhanahu wa ta'ala construiu para a ibada é aquela que está em Meca. Então, aqui no mundo, quem é a primeira pessoa? Adam alayhi salatu wassalam. Então disseram, Allah subhanahu wa ta'ala quando diz: a primeira casa que nós fizemos para adoração é aquela que está em Meca. E quem fez a primeira casa, as pessoas estão a dizer Adam. Por quê? Porque o próprio versículo que aqui que começamos a recitar diz: وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ. Recorda quando Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ibrahim levantou pilares, alicerces da casa. Significa lá embaixo tinha qualquer coisa e ele fez continuidade. Ou tinha se demolido e depois Ibrahim veio levantar. Quando ele levantou, é por isso eles dizem: quem construiu é Adão. Outros disseram não, esta casa é antiga, construíram os anjos por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, argumentando o versículo que diz: وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. As pessoas devem ir peregrinar ou circundar a casa antiga. Então, tudo, não há diferença se esta casa foi construída com os anjos, está certo? Se esta casa quem construiu é Adam, está certo? Se esta casa quem construiu é Ibrahim e o seu filho Ismaila, tudo está certo. Esta casa é uma casa onde Allah subhanahu wa ta'ala concentra muita gente, vivos até mortos. Existem almas que vão fazer peregrinação enquanto já morreram há bom tempo, mas Allah subhanahu wa ta'ala leva aquelas almas para aquele sítio. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Nós fizemos aquele sítio como a concentração de pessoas e o sítio da segurança de Allah subhanahu wa ta'ala. E é um sítio onde muita gente vão, vivos e mortos. O profeta, quando foi fazer peregrinação, ele falava para os sahabas, dizendo: Ara Ibrahima yatufu bil baiti mulabbiya. O profeta dizia para os sahabas: eu estou a ver Nabiullah Ibrahim aqui, yatufu bil baiti mulabbiyan. Ele está circundando a casa, está a fazer tawaf, mulabbiyan, também marcando presença, dizendo labbaik Allahumma labbaik. O profeta dizia que eu estou a ver que Ibrahim está a fazer que? Tawaf.
Mulabian também marcando presença, dizendo labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala facilita essa gente que estão dentro da casa de Allah subhanahu wa ta'ala não sair nesta face da terra sem chegar àquele sítio. Qulu amina. Gente, não é só alguém ser rico para ir lá. Existem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não vão. Se Allah subhanahu wa ta'ala escolheu alguém, deve fazer o quê? Ele vai chegar lá. E não se sabe, todo aquele que chamou e ele ouviu, ele não vai sair nesta face da terra sem chegar lá. Porque Allah subhanahu wa ta'ala tinha mandado Ibrahim dizendo, depois de construir aquela casa, ele diz: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, proclama a peregrinação para as pessoas, chama as pessoas para vir fazer hajj, para vir visitar a minha casa, fazer hajj. Este tempo, Ibrahim é que vivia lá em Meca e pouca família, ele com a sua esposa, seus filhos e pouca gente. Agora Allah está a dizer, Ibrahim tem que subir em cima desta casa que é Kaaba, chamar as pessoas para vir fazer hajj. Ibrahim diz: وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي, oh Allah, esta minha voz vai chegar aonde? Eu é que vivo aqui em Meca com este pequeno grupo. Agora as pessoas vão, como é que vão me ouvir? As pessoas estão lá na África, estão lá na Europa, as pessoas estão na América, as pessoas estão lá em Moçambique, em Tanzânia. Eu é que estou aqui em Meca. وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي, a minha voz, como é que vai chegar lá? Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, faça a chamada, chama as pessoas para a peregrinação. يَأْتُوكَ رِجَالًا, virão a ti aqui a pé. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, e chegarão aqui de cada transporte, de cada espécie de camelo, isto é, de cada tipo de transporte. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, as pessoas virão de cada longínquo lugar. Ibrahim subiu no Kaaba e fez adana, fez chamamento para as pessoas. Ele disse: Ayyuhan nas, oh gente, Inna Allah bana lakum baita, Allah subhanahu wa ta'ala edificou uma casa para vocês. Fahujju, vocês devem vir aqui fazer hajj. As almas ouviram, não é só as pessoas que viveram aquele tempo, mas todas as almas que Allah subhanahu wa ta'ala criou, ouviram e responderam dizendo: labbaik Allahumma labbaik. Então o profeta diz: cada alma que ouviu este chamamento não vai sair aqui no mundo sem chegar lá para marcar presença. Esta é a presença. Labbaik Allahumma labbaik, eis-me aqui presente, oh meu Senhor, eis-me aqui presente, oh meu Senhor. Innal hamda, todos louvor, wa ni'ma, e tudo aquilo que é do bom, laka, pertence a ti, wal mulku, e o reino, la sharika laka, tu não tem associado. Essa é a presença que fazem os peregrinos quando estão perto de Meca. Existem certos sítios que fazem ihram. Ihram é tirar aquela roupa normal e pôr aquelas duas caplanas debaixo e outra caplana aqui, e as pessoas começam a marcar presença de que eis-me aqui, eis-me aqui. Estão a responder o quê? Estão a responder aquele chamamento de Ibrahim alayhi salatu wassalam, que chamou para toda a humanidade, para toda a alma. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que, mais uma vez, essa gente que fizeram aqui uma simulação
E essa simulação é uma simulação verídica. Significa que as nossas intenções, gostaríamos de Allah subhanahu wa ta'ala nos juntar aquele sítio onde ele diz: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Nós fizemos aquele local como o local da concentração, e que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia de que ali vão pessoas vivos e vão mortos. O profeta viu Ibrahima e dizia: Ara Ibrahima yatufu bil baiti mulabbiya. Eu estou a ver Ibrahima, ele está circundando a casa mulabbiya, marcando presença. Ara Musa, o profeta dizia: eu estou a ver Nabiullah Musa, huwa atwalu min ar-rusuli, ele é o mais alto de todos os profetas. O profeta dizia: Ara Isa, eu estou a ver Isa, estou a ver Jesus. Wara'asuhu mamlu'atun bima'i zamzam, a cabeça dele está cheio de ma'i zamzam. Ele foi beber água zamzam e depois meteu a água acima da cabeça dele. Este sítio é um sítio em que Allah subhanahu wa ta'ala valorizou tanto, o sítio onde ele edificou a primeira casa. E nós temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para facilitar e não sairmos nessa face da terra sem chegarmos. E sem dúvida, ou vamos, ou Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitará-nos no dia de Qiyamah como os peregrinos. E as pessoas vão ficar sem saber de que essa pessoa não foi fazer peregrinação. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala juntou e está a dar a recompensa das pessoas que fizeram peregrinação? É por causa de quê? É por causa da intenção que ele tinha feito. Meus irmãos, esta questão de Hajj não só foi falado só no Alcorão, mas até na Bíblia Allah subhanahu wa ta'ala falou acerca da peregrinação. Existe um capítulo chamado Gênesis, capítulo 12. Allah subhanahu wa ta'ala fala da peregrinação, quando ele diz: estes são os estatutos e juízes que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Esta é a Bíblia. Diz: estes são os estatutos e juízes que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Significa que estas são as leis, as regras e a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala vos deu, e vocês devem velar e fazer aonde? Na terra que vos deu o Senhor, aquela arte que Allah subhanahu wa ta'ala deu-vos para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Para vocês possuir este dia, essa terra, todos os dias que vocês vivem neste mundo. É por isso nós, muçulmanos, reparamos, vivemos, habitamos espiritualmente esta terra de Meca, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: são os estatutos e juízes que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Possuir como? Para vocês estarem lá todos os dias que vocês vivem no mundo. E nós habitamos aquele sítio 5 vezes. Vivemos espiritualmente. As nossas mesquitas estão viradas para lá. E nós olhamos para esta terra 5 vezes por dia. Quando fizemos salat, olhamos para onde? Para o Qibla. Não é? Depois Allah subhanahu wa ta'ala fala na Bíblia, dizendo o mesmo versículo: na verdade destruirei todos os lugares onde as nações serviram seus deuses, sobre as altas montanhas e debaixo de cada árvore verde. Não farei isso para com vosso Senhor, mas o lugar onde o vosso Senhor colocar o seu nome, buscarei para a vossa habitação, e ali vireis, e ali trarei vossos holocaustos e vossos dízimos, e comereis diante do Senhor. É complicado a língua bíblica perceber logo. Até você pode perceber português como? Pode ouvir, mas não perceber o que está a dizer. Não é verdade? Allah diz assim:
Estes são os estatutos e juízes. Estes são regras e ordens que vocês devem velar e pôr na prática. Vocês devem ouvir e controlar e fazer. Aonde? Na terra que vos deu o Senhor. Aquela árvore, aquela terra que Allah subhanahu wa ta'ala vos deu. Aquela terra de Meca. Para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Para vocês possuir todos os dias que vocês vivem aqui no mundo. É por isso que nós dizíamos que nós habitamos espiritualmente, reparamos para aquela terra 5 vezes por dia. Então Allah diz: na verdade destruirei todos os lugares onde as nações serviram os seus deuses. Vocês devem destruir todo o sítio onde as pessoas tinham fazer o quê? Tinham colocado os seus deuses. Está sendo dito isso antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estiver em Meca. Quando o profeta já estava em Medina, saiu de Meca, foi a Medina, não é? Aqui em Cozue, dentro da Kaaba, havia ídolos. Os mushriquinas de Meca tinham colocado ídolos. Eles consideravam como deuses. 365 deuses. Cavi? 365. Como dias do ano. Cada dia adorava-se um Deus. Havia lá que era um Deus grande, Lata, outro que? Manata, Uzza, Hubal. Esses eram considerados como Deus grande. Quer dizer, os árabes, alguém se viajasse, ver lá pessoa ser adorado, uma coisa a ser adorado, também comprava, trazia em Meca. Eu também comprei o meu Deus para adorar. Eram assim. Um dia, Umar radiyallahu ta'ala anhu riu, depois chorou. O profeta perguntou a Umar: por que está chorando? Por que choraste? E agora por que está a rir? Umar disse: wallahi, nós éramos perdidos. A gente, quando viajasse, até nas viagens, alguém tinha que fabricar um Deus dele. Então fabricávamos Deus de tâmara. Levar aquela tâmara, fazer cabeça, as mãos, perna. Aquele Deus para nos proteger durante o quê? Durante a viagem. Agora o que acontecia? A gente andava com aquele Deus, mas fome é aquela que não perdoa. Comíamos, as coisas acabavam. Então ficava tâmara, mas tâmara na forma de Deus. Agora alguém reparava. Agora mesmo eu estava a pedir esse Deus. Agora estou fomeado. Mano, que na hora raia, curaluco. Então, começa pouco a pouco, dedo. Comeu, você encontrava já dedo, já Deus não tinha perna. A perna já foi comida. Estava a ver, né? Essa gente, é por isso que estava Umar a rir, dizia que, opa, segundo como dizem os jovens de agora, éramos matreco. Até adorávamos o coso. Tâmara, fazíamos como Deus. E a gente, se sentirmos fome, comíamos a própria tâmara, o próprio Deus comíamos. Então disseram: por que você agora chorou? Disse que eu chorei. Se não aparecesse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos nós podíamos ser pessoas do inferno, porque éramos mushriquina. Está a ver, né? Então significa que dentro da Kaaba havia muitos deuses. Segundo como ouviram alguns nomes, esses chefes a citar esses deuses que eles consideravam como deuses. Agora, a Bíblia dizia
Destruirei todos os lugares onde as nações serviram seus deuses. Vocês devem destruir todos os lugares onde as pessoas adoravam o quê? Adoravam deuses deles. Um dos sítios era dentro de Kaaba. O profeta, quando chegou em Meca para a peregrinação, a primeira coisa, ele entrou no Kaaba. Encontrou muitos ídolos, 365. O profeta tinha que destruir aquilo tudo primeiro. Mas o profeta não destruiu como destruiu Ibrahim alayhi salatu wassalam ali no Iraque. Ibrahim, o pai dele, Azar, fabricava o quê? Ídolos. Tentou aconselhar o pai, mas o pai sempre quis chatear. Não me chatear. Deixa-me com as minhas coisas. Quer dizer, Allah faz aquilo que Ele quiser. Esse senhor fabrica ídolos, as pessoas vêm comprar. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez nascer ele um filho. E Allah fez do profeta o próprio filho. É que é o Ibrahim alayhi salatu wassalam. Então estava a dizer o pai: papá, isso aqui não te vale nada. Papá, deixa lá de fazer isso aqui. O pai não queria ouvir e as pessoas vinham ali comprar aqueles tamathil, aqueles ídolos, e colocaram numa casa. Adoravam muitos ídolos. As pessoas entravam lá e adoravam. Ibrahim disse: um dia vou estragar isso tudo. Então passou um tempo. As pessoas, havia um dia que as pessoas abandonavam a cidade, iam na praia e voltavam à tarde. Ibrahim alayhi salatu wassalam disse: se chegar este dia que as pessoas costumam sair da cidade, para onde? Para passar o tempo lá na praia, é o dia que os ídolos acabaram, vou acabar tudo. Ele falou no íntimo. As pessoas, quando saíram, Ibrahim entrou naquela casa. Quando entra naquela casa, começou a perguntar aqueles: Malakum la ta'kuluna, por que vocês não comem essas coisas que foram colocadas aqui? Vocês não ouvem nada. E na verdade os ídolos nem podem, não conseguem nem falar, nem comer, não fazem. Então Ibrahim começou a demolir aqueles ídolos todos e deixou um que era grande. E levou aquilo que ele utilizava para estragar, que é machado, colocou aqui, daquele grande. Ele foi embora. As pessoas passaram um tempo lá na praia e depois voltaram à tarde para também vir adorar ídolos. Quando chegam ali, encontraram todos os ídolos, foram partidos e só ficou um ídolo. As pessoas, quer dizer, outros até começaram a chorar. Nossos ídolos, até eu pedi ontem, ele ainda não me respondeu. Podia me dar uma resposta satisfatória. Mas depois pensaram: quem fez isto? Recordaram de que há meses atrás há um jovem chamado Ibrahim tinha dito de que um dia vou demolir tudo. Então Ibrahim, se eram, vão lá pegar. Encontraram Ibrahim sentado lá e pegaram, levaram para aquela casa. E o rei daquela terra perguntou: Ibrahim, quem fez isto? Disse: o quê? Você não está vendo? Quem fez isto aqui? Ibrahim disse: talvez este grande, este que ficou sozinho.
partiu todos esses pequenos porque quer estar sozinho. Perguntem se ele fala. Então aquela gente, isso que está a dizer talvez pode ser verdade, mas ele está a dizer, pergunte se ele fala. Disseram, você sabe que não fala, agora por que está me dizendo para perguntar? Disse, então como é que vocês adoram coisas que não falam, coisas que não pensam, coisas que nem comem, nem vos beneficia, nem pode vos prejudicar, nem se defender ele próprio não consegue? Por que vocês adoram essas coisas? Disseram, então é ele mesmo. Peguem. Pegaram Ibrahim, amarraram e chamaram o juiz. Disseram, você tem que dar sentença. O que é que podemos fazer com esse jovem? O juiz disse, não vejo outra forma a não ser queimar de vez. Foram perguntar pessoas, como é que é? Sim, queimar. Começaram a concentrar lenha. Concentraram lenha. Pegaram Ibrahim, colocaram embaixo da lenha, muitas lenhas como esta coisa, como essa mesquita, mais que isso. Ibrahim no meio. Combustível, colocaram combustível. Fogo. E as pessoas ficaram ali. Os álamos, há pessoas que dizem, aquele fogo foi 40 dias. Outros álamos dizem, foi uma semana. Outros dizem, aquele fogo parece que levou 3 dias. Mas na verdade, o que é real é de que Ibrahim estava onde? Estava lá. Allah subhanahu wa ta'ala falou para aquele fogo dizendo, Ya nar kun bardan wa salama ala Ibrahima. O fogo, seja barda, frio, wa salama, e paz para Ibrahima. Está a ver? Ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não disse, Ya nar kun bardan ala Ibrahima. Seja frio para Ibrahima. Porque esse Ibrahim podia gelar até ficar como um carapão. Já ver, né? No frigorífico ou no congelador. Mas Allah utilizou duas coisas. Kun bardan wa salama. Seja frio e paz para Ibrahim. Quer dizer, havia frio, mas aquele frio é como convection air, é como ar-condicionado normal para Ibrahim. Outros álamos dizem que aquele fogo era grande para Ibrahim chegar ali no fogo. Até as pessoas não conseguiam como fazer chegar, mas fabricaram uma coisa assim e depois colocaram aquilo e depois movimentaram aquela coisa. Uau! Depois, tchá, Ibrahim depois foi cair no meio do fogo. Todo aquele processo. Quando Ibrahim estava em cima daquela coisa que eles fabricaram para ser lançado no fogo, vieram anjos. A gente pode te salvar aqui. Ibrahim disse, vocês não têm possibilidade de me salvar. Foram. Veio Jibrilo. O Jibrilo, eu posso te salvar aqui. Veio antes de Jibrilo, veio Micael. Disse, eu fui responsabilizado a chuva. Eu posso mandar chuva, isto aqui, tudo, portanto não arder.
Ibrahim disse: você não tem possibilidade a não ser Allah. Ultimamente veio Jibril quando ela estava a caminho, quando foi lançado. Mas o Jibril, ele negou para o Jibril. Diz que você não tem possibilidade de me salvar a não ser Allah. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala logo para o fogo: Ya nar, kun bardan wa salama ala Ibrahima. Inna Ibrahima kana umma. Imani de Ibrahima era como umma inteiro. Umma inteiro, juntar todo imani, alimos, não sei quem, ustazes, alimas, pessoas normal, adhakirina wa adhakirati, todos juntar aquele imani. Imani de Ibrahima era tão forte. Então, Allah subhanahu wa ta'ala salvou o seu profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam daquele fogo que eles posicionaram para fazer o quê? Para queimar Ibrahim alayhi salatu wassalam. Agora o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, quando entrou no Kaaba, ele não utilizou o machado para fazer o quê? Para demolir o quê? Ídolos. Ele é cientista dos cientistas, o grande profeta. Ele só mostrava: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. O profeta só recitava aquele versículo e mostrava ídolo e somente despedaçava só o coisa, aquele ídolo. Partia-se por si. Só mostrar, indicar assim: قل جاء الحق. Ele dizia: جاء الحق, a verdade veio, وزهق الباطل, e a falsidade vai se esconder. إن الباطل كان زهوقا. E logo você via aqueles ídolos se partir. Este foi a forma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam partir aqueles ídolos. Mas tudo isso parte aonde? Quando os livros que antecederam o Alcorão dizia: destruirei todos os lugares onde as nações serviram seus deuses. Vocês devem destruir todo o sítio onde fazer o quê? Onde aquelas pessoas que passaram adoravam seus deuses sobre as altas montanhas. Altas montanhas. Em Meca existem duas montanhas, Safa e Marwa, onde as pessoas fazem ibada. Tinham colocado um ídolo em cima de quê? De Safa, outro ídolo em cima de Marwa. E o profeta, quando chegou ali, mandou demolir aquilo tudo. Mas também existem ritos de correr. Os peregrinos, quando chegam lá, correm entre duas montanhas, no meio daquelas duas montanhas, Safa e Marwa, 7 vezes. O profeta, quando chegou, primeiro quis saber onde iniciar. Iniciar de Marwa para Safa, de Safa para Marwa. Depois ele recordou e disse: Abda'u bima bada Allah. Vou iniciar segundo como Allah subhanahu wa ta'ala iniciou no Alcorão. Inna Safa wal Marwa. Começou a correr a partir de Safa e Marwa. Aquilo corre-se 7 vezes. Não é uma vez, depois voltar 2 vezes, não. Uma ida, 2 a volta, 3, 4, até 7 vezes. Este está a iniciar aonde? Está a iniciar quando o Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam estava a viver ali. Allah subhanahu wa ta'ala examinou ele, segundo como o Alcorão diz: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ. Nós examinamos Ibrahim com certas palavras.
Primeiro exame que ele foi dito, Ibrahima ahana wihela mera manene ni hapo. Mas ele quando foi dito com aquele coisa, com aquele malaika, Ibrahima tem que se purificar, tem que ser tahara. Ele foi fazer wudu, veio dizer nem. Foi tomar banho, veio. O Jibril disse nem. Agora disse fazer ser tahara como? Depois chamou e falou para ele no ouvido de que o hana o helaka mera manene. Os alims dizem اختنن إبراهيم بقدوم. Ibrahima fez circuncisão ele biqudumi, com qudumi. Qudumi é aquele material que ele utilizou, ou outras pessoas dizem qudumi é o lugar onde estava. Então é chamado qudumi. E esta é grande sunna mera, não é? É grande sunna, não é grande sunna? Está se falar aqui só lá atrás. É sunna, não é sunna? É sunna sim. Não é? Assim lo pana amkiwe ya fa anaromola akin romola. Masikina himya wira mera ukumihandado hela muzaiku baki bafo muhabahatun teko. Então essa é a primeira coisa que Ibrahima foi dado. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Ele foi examinado e ele cumpriu mera. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse para Ibrahima: tens que deixar aqui a tua família e viajar 1 ano, depois voltar. Ibrahima tinha que deixar a família, a mulher e tinha bebê. É o versículo que acabou de recitar o Sheikh aqui. Quando Ibrahima está a deixar a família, ele reparou a família, andou 1 quilômetro, depois começou a ver: essa minha família como é que vai viver? Ele diz: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ibrahima está a deixar a mulher, está a deixar o filho e ele está preocupado. Meus homens, vocês devem ouvir bem dua de Ibrahima, a preocupação que ele tinha. Ele foi dito para deixar em Meca por quanto tempo? 1 ano. Está a deixar atrás quem? Mulher e o filho Ismael enquanto era pequeno. Então ele, quando repara, diz: Rabbana, oh meu Senhor, inni askantu min dhurriyyati, eu deixei a minha família biwadin ghayra dhi zar'in, naquele lugar onde nada germina, inda baitika al-muharram, perto da tua casa sagrada.
Rabbana, meu Senhor, liuqimu salah. Aquela gente deve ser praticante do salah. Está a ver esse dua? Mas vê lá, na verdade, é isso mesmo que ele precisava. Você quando deixa a mulher e o filho em casa, qual é a preocupação? Onde você vai? Ibrahim alayhi salatu wassalam não queria que aquela gente passasse fome. Mas os profetas eram espertos. Primeiro, em vez dele pedir aquilo que ele necessita, primeiro começou a pedir aquilo que lhe agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimamente, é quando ele foi pedir aquilo que ele queria. Meu Senhor, deixei a minha família perto da casa sagrada, o sítio onde não germina nada. Se fosse Muhammad Shaba, podia dizer: Rabbana, oh meu Senhor, dar a mandioca, a manankwa, e dar feijão, mahele. Não é? Para aqueles não fazer o quê? Não morrer fome. Mas Ibrahim é esperto, e os profetas foram assim. Eles dizem: Rabbana liyuqimu as-salah. Oh Allah, aquela minha família deve ser pessoas que rezam. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. E faça com que corações das pessoas gostem daquele sítio. Como nós gostamos. Nós não gostamos de Meca? Nós gostamos. Então ele pediu: Waj'al af'idatan. Faça com que as corações das pessoas gostem daquele sítio. Ultimamente é que diz: Warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. E agracia com frutas, la'allahum yashkuruna, para eles te agradecer. Ultimamente é quando ele foi falar aquilo que ele precisava. Porque na verdade quando alguém diz: Oh Allah, estou a deixar a minha família, o sítio onde não germina nada, você espera que lá à frente manankwa, nawe batata, mtesa, mahele, nawe. Mas ele não foi lá. Ele primeiro frisou que primeiro falou de salah. Rabbana liyuqimu salah. Oh Allah, faça com que a minha família seja praticante de salah. Se eles fazerem salah, eu não digo que eles vão ser ricos, mas Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar o sustento. Isso é que é o significado dessas coisas. Meus irmãos, na verdade, este aqui é Hajj. Podíamos conversar muita coisa.